Oi, gente, joia? Eu de novo. Nosso objetivo aqui nessa parte 3 é detalhar um pouco mais a circulação na gente, né? Nos mamíferos, de um modo geral. Então, primeira coisa aqui, ó, pra gente ficar bem atento. A gente vai falar então que a gente tem basicamente duas circulações que ocorrem de modo simultâneo. A gente vai falar em circulação pulmonar ou pequena circulação, que é essa que vai acontecer entre o coração e os pulmões. Então, repara que o sangue sai do coração venoso, nos pulmões ele é oxigenado e aí ele retorna arterial para o coração. Então, essa seria a pequena circulação ou circulação pulmonar. A circulação sistêmica ou grande circulação é a que vai acontecer entre o coração e os tecidos do corpo todo. Então, repare aqui, ó, que na grande circulação, o sangue sai do coração arterial, ele vai ser distribuído por todo o corpo e vai retornar para o coração venoso. Só que repara que essa grande circulação não está acontecendo só aqui, onde eu estou mexendo. Está acontecendo aqui também, ó, tá vendo? Porque é o sangue saindo, a arterial, e sendo distribuído por todo o corpo, tanto lá para os braços e para a cabeça, quanto para o abdômen e para o tronco e as pernas. E aí esse sangue se torna venoso e retorna aqui para o coração, beleza? Então, grande circulação, pequena circulação. Aí aqui, ó, a gente aprendeu que se o sangue sai do coração pelo vaso, aquele vaso é uma artéria. Não importa o tipo de sangue que está passando ali dentro. Se o sangue chega até o coração, ele chega por uma veia. Não importa o tipo de sangue que está passando ali dentro. Geralmente, o sangue conduzido numa artéria é arterial. E o sangue conduzido na veia é venoso, geralmente. As exceções se dão para a artéria pulmonar e para a veia pulmonar. Então, como você percebe aqui, ó, na circulação sistêmica, na grande circulação, ó, o sangue sai arterial por artérias, beleza? E o sangue volta venoso por veias. Então, na circulação sistêmica, você tem o padrãozão. Olha, o sangue arterial está saindo pela artéria e o sangue venoso está voltando pela veia. Só que na circulação pulmonar ou pequena, é ao contrário. O sangue continua saindo do coração por uma artéria, só que agora esse sangue aqui ele é venoso. E o sangue continua chegando no coração por uma veia. Só que agora ele é arterial. Então, percebeu a diferença? E aí esse sangue venoso ele é oxigenado lá nos pulmões. Beleza? Sacou? Então, repare aqui agora, ó. Adoro essa imagem para a gente ver direitinho e acertar tudo que está aqui. Então, como aqui a gente tem o ventrículo completamente septado, a gente tem 4 câmaras. Então, aqui, ó, átrios e ventrículos. Agora é importante a gente falar qual que é o direito e qual que é o esquerdo. Então, toda vez que você olha para uma imagem assim, é como se você estivesse olhando essa pessoa de frente para você. Então, é como se você tivesse feito uma autópsia, aberto o peito aqui da pessoa e você está olhando para esse coração de frente. Então, este lado aqui é o lado direito, certo? É a tua esquerda, só que é a direita da pessoa que está de frente com você. E esse aqui é o lado esquerdo. Então, repara que no lado direito sempre passa sangue venoso, tá vendo? Do lado esquerdo é sempre sangue arterial. Não tem mistura de sangue, a circulação é completa, beleza? Então, vamos aqui, ó, olhar para os nomes dos vasos e tal. E das câmaras, né? Então, aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aí, ó, o sangue está chegando venoso porque ele está vindo da circulação sistêmica. Então, aqui você está recebendo sangue venoso dos braços e da cabeça. E aqui embaixo você está recebendo sangue venoso das pernas, tronco e abdômen. Então, esse sangue está chegando ao coração pelas veias. Veia cava superior, veia cava inferior. E aí as duas descarregam este sangue aqui no átrio direito, sangue venoso, tá vendo? O sangue venoso do átrio direito vem para o ventrículo direito. E aí esse sangue, ele vai sair aqui, ó, pelas artérias, né? Então lembra, o sangue sempre sai por artéria. E ele tá indo lá para o pulmão para ser oxigenado. Então essa artéria só pode ser artéria pulmonar. E aí repara que aqui ela se ramifica, né? Então você tem a parte que vem para a esquerda e a parte que vem para a direita. Então, por isso que está identificado aqui, ó, artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, porque teve essa ramificação.
Aí você pensa, beleza, então o sangue chegou venoso do corpo e foi venoso lá para os pulmões. Aí você imagina, o pulmão fez a oxigenação e aí agora o sangue retorna. Então ele retorna por veias. Então olha aqui, ó, o sangue retornando por veias pulmonares. E de novo, ó, você tem a do lado direito e as do lado esquerdo. Então esse sangue volta para o coração e cai aqui no átrio. Agora, átrio esquerdo, ele chegou aqui arterial. E daqui ele vem para o ventrículo. E do ventrículo ele sai por uma artéria. E aqui a artéria aorta, que vai levar sangue para todo o teu corpo. E aqui ele já está mostrando as ramificações dessa artéria aorta nas arteríolas e tal. E aqui, ó, repara que você tem as paredes do coração. Repara que a parede do lado esquerdo, ela é mais grossa que a parede do lado direito. Isso aqui tem uma explicação. Ó, tá aqui. O sangue que está saindo aqui do lado esquerdo está indo para onde, minha gente? Para o corpo, não é? O sangue que está saindo daqui está indo para onde, minha gente? Pulmão, não é? Então, assim, ó, a distância que o sangue que sai do lado esquerdo percorre é muito maior. Então, aqui, ele tem que sair com uma maior pressão. Então, por isso que é importante, por isso que essa parede aqui ela é mais grossa, porque ela consegue empurrar esse sangue com maior força, com maior pressão, para que ele possa percorrer todo o corpo. Já do lado de cá, a parede é menor, é mais fina, e aí o sangue não sai daqui com tanta pressão assim, vai. Uma vez que ele está percorrendo uma distância menor, ele está vindo do coração para o pulmão só. E do lado esquerdo está indo para o corpo inteiro, então por conta disso. E aqui eu coloquei para você algumas questões com relação às válvulas. Então aqui, ó, você tem válvulas que vão fazer a separação entre átrio e ventrículo, tanto de um lado quanto do outro. A válvula átrio-ventricular direita se chama tricúspide. A válvula átrio-ventricular esquerda se chama bicúspide ou mitral, tá bom? E a gente também tem válvulas aqui, ó, nas artérias. Então, entre o ventrículo, ó, e a artéria, de fato, eu também tenho válvulas dos dois lados. E essas válvulas aqui são semilunares. O objetivo dessas 4 válvulas é fazer com que o sangue flua sempre num único sentido, né? Porque, por exemplo, imagina, quando esse ventrículo contrai, o sangue não pode voltar para o átrio, ele tem que sair pela artéria. Então, por isso que é importante ter essa válvula aqui, para não deixar o sangue voltar. Beleza? E é isso. Aqui eu coloquei uma observação para você, né? Às vezes você ouve falar, infarto do miocárdio. O que é miocárdio? Miocárdio é o nome que a gente dá para o músculo cardíaco. Então, o músculo do coração é o miocárdio. E às vezes você ouve falar, né? Entupiu a coronária. Coronária é o nome que a gente dá para as artérias que nutrem o coração. Porque o sangue arterial que está lá dentro do coração não leva oxigênio para os tecidos do coração. Então, o sangue dentro do coração não nutre o coração. O coração tem que ter as suas próprias artérias, que vão se ramificar em arteríolas e capilares para poder nutrir esse tecido. Então, os nutrientes e os gases, né? O oxigênio, ele vai chegar até as células do músculo do coração pelas coronárias, que são as artérias que vão se ramificar e vão levar esse sangue oxigenado aqui para o coração. Beleza? Aqui, ó, um detalhe. Então, com relação aos batimentos cardíacos, o movimento de contração da câmara a gente chama de sístole. E o movimento de relaxamento da câmara a gente chama de diástole. Então, não importa se quem está contraindo é o átrio ou o ventrículo, isso é sístole. E a mesma coisa para diástole. Então, repara aqui, ó, os dois átrios contraem simultaneamente e mandam o sangue para os seus respectivos ventrículos. Então, essas duas imagens estão mostrando para a gente a sístole atrial e a diástole ventricular, porque os átrios contraem e os ventrículos relaxam, porque eles vão se encher de sangue aqui. E essas outras duas imagens mostram para a gente agora o oposto. Agora, o ventrículo, ele vai contrair, ele vai sofrer a sístole. Então, repare aqui, ó, o ventrículo está contraindo e aí, com isso, o sangue vai ser impulsionado em direção às artérias. Ó, do lado esquerdo, sangue arterial indo para o corpo. Do lado direito, sangue venoso indo lá para os pulmões. E logo em seguida, esses átrios vão relaxar, vão sofrer diástole, para que agora eles se encham. Né? Então, aqui ele mostrou acontecendo em 4 passos, direitinho, separadinho, para que você possa perceber que os átrios eles vão contrair e relaxar sincronicamente. E os ventrículos também vão contrair e relaxar sempre dos dois lados ao mesmo tempo.
Então, o coração tem que bater de modo compassado, direitinho. Quando o átrio está contraindo, ventrículos relaxam. Quando ventrículos estão contraindo, os átrios relaxam. Porque quando o ventrículo contrai, o sangue sai dele. Só que, ao mesmo tempo, os átrios relaxam para receber o sangue, né? Então, essa é a ideia. E aqui alguns GIFs, ó, para você perceber direitinho. Eu vou esperar ele começar outra vez. Aqui ele está mostrando, tipo, num sentido único, separadinho. Ele não está mostrando sincronizado, mas ó, o sangue venoso chegou pelas veias cavas e aí ele foi lá pro pulmão, pelas artérias pulmonares. Aí ele chegou pelas veias pulmonares e saiu pela artéria aorta. Rápido, né? Então, ó, de novo. Vou esperar ele começar. Ó, só repara aqui, ó. O sangue chegou do pulmão no átrio, veio pro ventrículo, saiu pela artéria. O sangue venoso chegou aqui no átrio, veio pro ventrículo, saiu pela artéria. Então, sempre a mesma ideia. Sangue chega no átrio, sai pelo ventrículo. Chega no átrio, sai pelo ventrículo, beleza? Lado direito, sempre sangue venoso. Lado esquerdo, sempre sangue arterial. E repara aqui nas válvulas, que bonitinho, ó. Então tá aqui as válvulas átrio-ventriculares e aqui as válvulas semilunares. Então, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, veia cava superior, veia cava inferior. Aqui a artéria pulmonar. Depois aqui, ó, as veias pulmonares de um lado e de outro. E aqui a artéria aorta. Joia? Então, você tem que estar craque nessa identificação aqui das estruturas. Né? E aqui os nomes das válvulas. Tricúspide do lado direito, bicúspide ou mitral do lado esquerdo. E eu gosto bastante desse outro GIF aqui, porque agora ele te mostra os batimentos de modo sincronizado. Então, observa só os átrios, ó. Você vê que eles relaxaram, contraíram, relaxaram, contraíram, beleza? Movimento de sístole e diástole. Se você observar agora os ventrículos, a mesma coisa, ó, de modo sincronizado. Eles contraem e relaxam. Sístole, diástole, certo? Então, os átrios conjuntamente mandam sangue para o ventrículo e os ventrículos conjuntamente mandam sangue para as artérias. E aqui eu coloquei as identificações igualzinho a gente viu no slide anterior, tá bom? Para você treinar um pouquinho mais. E eu queria que você reparasse aqui que bonitinho nas válvulas. Quando o ventrículo contrai, as semilunares se abrem para deixar o sangue sair. Só que aquelas átrio-ventriculares precisam se fechar para o sangue não voltar para os átrios, né? Então, repara no funcionamento das válvulas direitinho, sempre não permitindo que o sangue retorne. E eu coloquei de novo essa imagem aqui só para te mostrar uma outra coisa agora relacionada à pressão parcial dos gases que estão aqui dentro, né? Como aqui do lado direito eu sempre tenho sangue venoso, a pressão parcial do oxigênio aqui é menor do que do lado esquerdo, que é onde eu tenho sangue arterial. Então, eu tenho mais oxigênio no sangue arterial do que no venoso. E o oposto para o gás carbônico, né? Esse sangue venoso, quando ele vai lá para os pulmões, ele acaba perdendo o gás carbônico. Esse gás carbônico é retirado do sangue e vai para dentro do alvéolo e, consequentemente, vai para a atmosfera, né? Na tua exalação. E aí, então, por isso que a pressão parcial do gás carbônico no sangue arterial é menor. Então, esse sangue que voltou para cá, ele já liberou gás carbônico para a atmosfera. Tem menos gás carbônico no arterial, tem mais gás carbônico no venoso. Falei a mesma coisa várias vezes, né? Mas acho que você entendeu. Então, é isso aí. E esse é um último GIF. Para você perceber, esse coração ele teve o ventrículo cortado. E aí você consegue ver aqui as válvulas. E aí talvez faça sentido para você. Porque que essa é tricúspide. Tá vendo que ela tem aqui, ó, 1, 2, 3 perninhas, ó. E essa aqui é bicúspide porque ela tem 2 perninhas. Então, olha como o lado esquerdo do coração é mais espesso que o lado direito. Aqui ele mostrou para você, ó, o átrio direito, átrio esquerdo. E as câmaras que foram cortadas são as câmaras dos ventrículos. Percebe? Que legal? Então aqui, ó, você percebe que do lado de cá... Ah, tá, pus aqui a veia primeiro. Então ele tá mostrando, ó, a veia cava superior, a inferior não tá aparecendo. Aí o sangue tá saindo desse ventrículo direito, ó, pela artéria pulmonar. Olha aqui a válvula semilunar trabalhando, que bonitinha. Aqui ele não colocou muito bem pra gente as veias pulmonares, então você não consegue ver o sangue chegando aqui, mas você consegue ver aqui uma beirinha da artéria aorta, tá vendo? Levando sangue para fora do ventrículo esquerdo. Então é isso, pessoas. Espero que esteja tudo bem com seus estudos. Qualquer coisa, me pergunte. Até já!